Hello, everybody! Olá, alunos do nono ano do Sistema Positivo de Ensino. Bem-vindos à nossa videoaula de resolução de exercícios de língua inglesa. Eu sou a professora Camila Rodrigues e estou aqui no SPE com você. A nossa aula de resolução de exercício hoje iremos trabalhar com adverbs of certainty, com os advérbios. Vamos lá, pessoal? Nós temos aqui uma pequena explicação de quando a gente utiliza ele. Temos: check out the following sentence from the reading time session and identify the words that indicate how probably each fact is. Nós vamos ler algumas sentenças da sessão do reading time, vamos identificar as palavras que indicam o quanto provável cada fato é. Então, adverbs of certainty é um advérbio de certeza de algo, que é provável que aconteça. Na primeira frase, nós temos: If the sun were start putting out more radiation, for instance, that would definitely warm the earth. Então, eu tenho um advérbio aqui de certainty que é definitely, definitivamente. Então, se o Sol começar a enviar mais radiações, por exemplo, isso poderia definitivamente prejudicar a Terra. Então, ele vai vir agora nas frases para dar mais certeza, ênfase nas nossas frases. Na próxima eu tenho: But if that rate continue, it would probably be manageable, expert says. Sim. Mas se essa onda continuar, provavelmente poderá ser gerenciada, os experts dizem. Então, eu tenho aqui probably. Então, vocês estão percebendo que esses adverbs of certainty, eles estão vindo depois do would. Então, after the would. A próxima alternativa que eu tenho fala assim: The transitions to cleaner energy certainly produces losers like coal companies, but it also creates job. Então, essa transição de energia limpa certamente produz perdas, como as companhias de carvão, que também vai criar empregos. Então, nós temos aqui certainly, certamente. Então, vamos continuar agora? Nós temos no número 2 falando assim: Based on these examples, baseado nesses exemplos, choose the best option to complete the rules about using adverbs of certainty. As regras para utilizar os advérbios de certeza de algo. Então, nós temos aqui: If there are two verbs, se existem dois verbos, the adverb is usually placed. Aonde que está localizado esse advérbio? After, depois, or between, ou entre, the auxiliary verb, entre o auxiliar would. Lembra que eu acabei de falar naquele exemplo? É after the main verb in the affirmative sentences. Nas frases afirmativas. The adverb comes before or between most verbs except be. O advérbio vem antes ou entre a maioria dos verbos, exceto o be. Ele é before, antes. Então, nós temos aqui a regrinha. Adverbs of certainty are used to indicate how certain the speaker is of something. Os advérbios de certeza são utilizados para indicar quanto de certeza o falante tem de algo. As you've noticed, we place adverbs after the auxiliary verb in affirmative sentence. However, we place them before the auxiliary verb in negative sentence. Então, olha a regrinha. Como você notou, a gente coloca o advérbio depois do auxiliar would, nas afirmativas. No entanto, a gente coloca antes do auxiliar quando é uma frase negativa. Então, eu tenho que tomar cuidado nisso. Temos o exemplo ali, ó. It will probably rain tomorrow, but the temperature definitely won't drop. Eu tenho aqui o auxiliar will e o probably. Então, o will, que está primeiramente, o probably vem depois.
Mas aqui ela está na negativa, won't, então ele vem antes, definitely. Então a frase está dizendo assim: provavelmente choverá amanhã, mas a temperatura definitivamente não irá cair. Então, esta é a regrinha que eu tenho que lembrar. E nós temos ali, the adverbs maybe and perhaps are usually placed at the beginning of the sentence. Os advérbios, talvez, são utilizados no começo das frases. Eu tenho um exemplo aqui. Maybe clean energy will become more accessible in the future. Talvez a energia será mais acessível no futuro, energia limpa. Então, eu tenho a regrinha aqui. Quando eu tenho less certain, um pouco de certeza, menos certeza de algo, eu vou utilizar o perhaps e o maybe. Quando eu estou no meio, eu tenho pouca certeza, mas mais ou menos, eu utilizo probably e likely. Agora, quando eu tenho muito mais certeza, eu vou usar o surely, certainly e definitely. O certamente, definitivamente, com muita certeza, eu utilizo esses três. Então, eu tenho que lembrar sempre qual que eu devo utilizar. Então, less certain, perhaps e maybe. Probably e likely eu estou no meio ali, dividido. Mas quando eu tenho muita certeza, eu vou utilizar o surely, certainly, definitely. Que nem eu tenho certeza que vai chover amanhã. Eu vou falar, it will definitely rain tomorrow. Porque se hoje está chovendo, a previsão para amanhã é chuva, então definitely. Mas se eu não tenho muita certeza se vai chover, eu vou falar, it will probably rain tomorrow. Agora, se eu não tenho nada de certeza, eu vou falar, maybe it will rain tomorrow. Ok? Let's continue. Vamos continuar? No nosso próximo slide, eu coloquei mais alguns exemplos de quando a gente utiliza os adverbs of certainty. Express how certain we feel about an action or event. Então, ele sempre vai expressar a certeza que eu tenho sobre um evento, sobre uma ação. Então, eles, novamente lembrando, before the main verb. Então, eles vêm antes do verbo principal. Coloquei mais exemplos para facilitar o nosso entendimento. Eu tenho ali, ó. He definitely left the house this morning. Ele definitivamente deixou a casa hoje de manhã. He surely won't forget. Com certeza ele não vai esquecer. He is probably in the park. Ele está provavelmente no parque. And he's certainly a smart man. Ele certamente é um homem esperto. Então, aqui eu coloquei 4 exemplos para vocês verem quando que eu utilizo, se eu tenho pouca certeza, se eu mais ou menos, ou se eu tenho muita certeza do que vai acontecer. Então, esses são os adverbs of certainty. O nosso próximo slide, nós vamos colocar em prática agora o que a gente aprendeu. Eu tenho algumas frases referente ao climate and adverbs of certainty, sobre o clima. Eu tenho que utilizar o maybe, recycle e would na frase a seguir. Então, eu tenho people, if there were financial advantages. Lembrando que eu tenho que utilizar o maybe no início de frase. Então, maybe people would recycle if there were financial advantages. Talvez as pessoas iriam reciclar se tivessem vantagens financeiras. No próximo, eu tenho que utilizar o clearly e o need. Nós temos a frase we, to reduce our fossil fuel consumption. Nós, reduzir o consumo de combustível fóssil. Então, we clearly need, nós claramente precisamos. Então, é uma certeza mesmo. We clearly need to reduce our fossil fuel consumption. No próximo, eu tenho affecting, certainly e is. The greenhouse effect, o efeito estufa, is certainly affecting our daily lives. Está certamente afetando nossa vida diária. No próximo, eu tenho should, undoubtedly e o is. Saving water and energy, economizar água e energia, is undoubtedly something we should do to save our planet. Economizar água e energia é, sem sombra de dúvidas, algo que devemos fazer para salvar o planeta. Undoubtedly, sem sombra de dúvidas.
Continuando. No próximo, nós temos certainly, with e will. Nós temos a frase we waste less resources. Gastar menos recursos. We will certainly, nós iremos certamente gastar menos recursos. If we recycle wherever we can. Se a gente reciclar quando a gente puder. We will certainly waste less resources if we recycle wherever we can. No próximo, nós temos face, probably and will. If we don't intervene on climate change, se a gente não interferir na mudança climática, we will probably, nós iremos provavelmente face some serious consequences soon. Iremos lidar com várias consequências logo. Então, aqui eu utilizei o adverbs of certainty. Elaborei os exercícios e coloquei os advérbios de certeza que eu tenho de algo que vai acontecer. Alunos do 9º ano do Sistema Positivo de Ensino, esta foi a nossa videoaula com resolução de exercícios sobre Adverbs of Certainty. Continuem participando do SPE com você e encontro vocês num próximo momento. Tchau, tchau, pessoal, e bons estudos!